Professor, perguntando aqui também, caso não seja muito detalhado, né, se o senhor poderia informar o que levou as correntes protestantes a aderir à antipatia ao uso das imagens? Olha, nós vamos tratar disso um pouco para frente. Quando nós chegarmos lá no Concílio de Trento, que foi o Concílio de 1545 até 1563, que o Concílio de Trento, então, ele foi feito para quê? Para enfrentar a Reforma Protestante. A gente vai falar nisso com mais detalhes. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que Lutero não proibia o uso de imagens. É interessante isso. Lutero escreveu muita coisa. Lutero deixava ao livre uso de quem quisesse. Ele não obrigava, mas não proibia. Depois, a evolução da Reforma Protestante, com o radicalismo de Calvino, de Zwinglio, talvez um pouco do teólogo protestante Melanchthon, eles foram radicalizando essa questão de imagens, mas o próprio Lutero não proibia. É interessante isso. A gente sabe que Lutero amava Nossa Senhora, Lutero cantava o Magnífica todos os dias. É interessante ele perceber que aquilo que o cabeça do protestantismo vivia, depois foi modificado em muitas coisas. Pessoal perguntando, por que é tão importante na semana da Quaresma, o jejum e a confissão? Mas juntando então com outra pergunta, que também sobre confissão, ele que gostaria de saber o seguinte, diz ela, a pessoa comentando, resumindo a pergunta dela, que quando ela peca, ela comunga e depois procura um padre. Porém, foi orientado para ela que ela está errado. E aí, professor, a pessoa em pecado pode ou não pode comungar? Tá bom, eu vou responder a segunda parte, você responde a Sim. primeira. Combinado? Eu vou responder a do pecado, você responde do jejum e da confissão. Oi. Veja, gente, a norma da igreja é esta, e essa norma vem lá desde o Papa Pio XII. Não se pode comungar com o pecado mortal. Mesmo que você já tenha feito um ato de arrependimento, não pode. Agora, tem que ser pecado mortal, pecado feio, né? Pecado contra os 10 mandamentos. Então, você precisa confessar primeiro, para depois. Então, o ato penitencial da missa perdoa os pecados que não são mortais. Aí, se você tem dúvida, bem, o que eu fiz é mortal ou não é mortal? Mata a graça de Deus em mim ou não mata? Isso quer dizer pecado mortal, aquele pecado que mata. Se você tem dúvida, então é o seguinte, vá se confessar. Conta para o padre, se é mortal ou se não é mortal, você vai ser perdoado do mesmo jeito. Então, entendeu? Agora, se você tem consciência, não, o que eu fiz é pecado grave. Ah, eu vou comungar, depois eu confesso. Não pode. Eu ainda li isso hoje num documento antigo da igreja. Não pode. Você tem consciência que é pecado mortal, não comungue, vá confessar. Por exemplo, perdi a missa domingo por preguiça. O catecismo da igreja diz que é pecado mortal. Não comungue na outra missa sem antes confessar. Você perdeu a missa por preguiça. Podia ir, tinha tempo, não foi. Você colocou Deus em segundo lugar. O primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Você pecou contra o primeiro mandamento. Por isso que é pecado grave. Então, se arrependa, prometa a Deus que você não vai fazer mais isso, se confesse e vá comungar. Entenderam? Olha, gente, isso está documentado nas instruções da igreja. E aí você responde. Falando sobre o jejum então tem um fundamento no próprio Jesus, que saiu, jejuou 40 dias no deserto, para ficar em maior comunhão com o Pai. Nós, cristãos, somos chamados também ao jejum, à abstinência, para também, morrendo a nossa carne, Cristo possa viver em nós. E aí, Beleza. a consequência disso, aquele que Cristo vive, reconhece seus pecados e corre para a confissão, né, professor? Buscando a absolvição dos pecados. Dá tempo ainda de mais uma pergunta? Tá, vamos lá. Professor, vou indicar aqui o ganhador de hoje. É o Ian Ribeiro. Já escolheu aí? Que bom. Escolheu não, sorteou, né? O Ian Ribeiro Faria, de João Pessoa, na Paraíba. Tem endereço aí, tudo direitinho? Tem endereço, tudo certinho, nós vamos estar mandando. Ele disse que a fé dele é muito pequena, professor, e quer aprender mais e mais e mais a respeito da igreja.
Ó, é só estudar. E só estudar. Olha, E hoje também nós vamos fazer então a pra nossa gente amar- caridade quaresmal, professor. Beleza. Também enviando esses produtos para ele que tanto quer Bota crescer. de novo os produtos aí. de evangelização. Esse aqui não vai não. Opa. As Nações Verão Sua Vitória, um DVD do Osana. Livrai-lhes do Mal, DVD da Luzia Santiago Oracional, com a participação do Monsenhor Jonas Abib, e Cartas aos Amigos da Cruz, de São Luís Grimond de Montfort. São os 3 produtos de hoje da evangelização. Beleza, Ricardo, muito obrigado, viu, pela sua ajuda hoje. E você pode ir fazendo aí as suas despedidas aos nossos telespectadores. Quero agradecer o senhor, professor, nesse Eu que quero agradecer meu a sua retorno, ajuda. vocês que estão aqui e vocês que estão em casa. Para a gente é sempre um prazer. Mande para nós suas perguntas, na medida do possível, nós vamos responder a vocês. Assim nós vamos crescer e aprender juntos na evangelização. Ok, muito obrigado. Agora eu quero chamar o Padre Leão, que é salvista. E perguntaram, padre, o que é padre salvista? Se eu podia explicar. Amém. Só para explicar, o Padre Leão está aqui já há 3 meses na Canção Nova, certo, Padre? Dia 27, dia que vou viajar pela primeira vez a Roma para a beatificação do Papa. Por sinal, completo 3 meses Há morando quanto aqui. tempo já foi ordenado padre? Dia 17 de setembro, completo 5 anos. 5 anos. Estou engatinhando Quem são os ainda. padres salvistas? Então, nós somos uma congregação religiosa, um instituto religioso, fundado há 17 anos, na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. O nosso bispo que primeiro nos acolheu é o Dom Fernando Antônio Figueiredo. Dom Fernando. Né? Isso. O Isso bispo me do Padre ordenou. Marcelo. Isso, né? Então, a princípio era conhecido como Fraternidade Javé Salvador, mas mudou para Jesus Salvador. Jesus Salvador. Quando o Papa decidiu não se usar mais o nome Javé na liturgia, como nós temos um 4º voto de fidelidade ao Papa, como Beleza. diz o velho ditado, Roma Beleza. não culta causa finita, Beleza, né? beleza. Roma falou, a questão acabou, então nossos superiores imediatamente se reuniram com o Dom Fernando e decidiram mudar o nome de Javé para Jesus Salvador e passou de javistas, Ricardo, para salvistas. né? Ô, padre, então, ô, estamos padre. em fase ainda de Ô, padre, de eu adaptação queria do dizer adjetivo. aqui que eu conheço de perto os salvistas, o seminário, um seminário fiel à igreja, fiel ao magistério da igreja, não contesta nada que o Papa ensina, não contesta nada do catecismo. Eu que o senhor desse o endereço, o telefone do seminário de salvistas, porque eu tenho certeza que muitos jovens do outro lado querem saber como chegar lá. Em São Paulo, 5920-3920, o DDD 11, Santo Amaro, São Paulo, né? Então, aqueles que quiserem entrar em contato, Repete, padre. 5920-3920, né? 5920-39. 3920. Padre, tem qual é o site? Tem um site que posso Eu indicar? não me recordo Achei aqui para ele, ó, Encontrou aí? centraldevocações.blogpost.com. Isso. Beleza. Quem salvistas. tiver alguma dúvida, olha, Salvistas. escreve aqui para a Escola da Fé que o Ricardo responde. Certo, Ricardo? Isso aí, vamos ajudar a igreja, né? Ok. Padre, Antes da bênção, 3 coisas rapidinho. Quero lhe presentear com o terço pantaneiro. que beleza. Eu Já está estive- bento? Se não está, a gente abençoa agora pelos méritos da Virgem Maria, o Pai, o Filho e o Espírito Amém. Santo. Por via das dúvidas, professor. Como é que é Não esse é? texto, padre? O que Eu é isso daqui? estive 2 anos e 10 é um meses tucano, na missão de Dourados, uma Mato Grosso arara, do Sul. um papagaio. Eu quero enviar Que um beleza, abraço. que coisa diferente. Olha Isso, na aqui. pessoa do Dom Redovino, bispo da Diocese de Dourados. Ah. E vindo para cá, eu pensei, eu vou levar um para o Dom Benedito Beni, entreguei na missa de compromisso da Canção Nova, e um para cada um dos fundadores, o fundador e os cofundadores da Canção Nova. E trouxe este sem endereço. Sobrou. Eu pensei, não é que sobrou. Eu pensei, nosso Senhor vai certamente inspirar a quem Oh, doar. padre, e me que inspirou beleza. de trazer e doar para o Senhor. Muito obrigado, viu? Presenteá-lo, viu? Muito obrigado. Eu quero, Quando eu rezar o texto aqui, eu vou lembrar do senhor. lembra assim, Vou- pedir e vou- juízo para o padre e para os e demais. vou rezar. Né? Ou seja, sabedoria. Que beleza. Eu quero, como presbítero, como padre, como sacerdote, como alguém que participa do sacerdócio de Cristo, que o Sim. sacerdócio é dele. Agradecer pelo que o Senhor faz pela igreja. Muito, 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 muito obrigado mesmo, professor. Amém. Muitas É tudo vezes, dom de Deus, tudo é sério, graça de muitas vezes assistia e quando não tem algum presbítero, o senhor diz, você que está de casa, eu lá de casa assistindo dava a bênção.
E eu pensava E continua, viu, padre? que ela pudesse estar lá presente, né, para dar a bênção, mas hoje, pela primeira vez, vim. Que beleza. Acordei antes das 5, rezei a missa às 5, fui à academia, atendi confissão no confessionário pela manhã, que é nosso trabalho exclusivo aqui. À tarde no instituto. É uma coisa que vale a pena de dizer, né, padre? de uns 40 adolescentes atendi por lá também, beleza. mas eu pensei, eu vou na Escola da Fé para participar hoje. Que beleza. Graças a Deus. Olha, padre, agradeço muito e vale a pena dizer, a Canção Nova tem um serviço constante de confissões. O padre hoje teve quanto tempo confessando hoje aqui, padre? Em torno de umas 3 horas à tarde no 3 instituto. horas atendendo E pela confissão. manhã um pouco mais também no confessionário. Então, você que quer vir aqui à Canção Nova, que precisa fazer uma boa confissão nessa Semana Santa, venha receber essa graça do céu. E aí, para dar bênção para nós, então. Isso. Enviando aqui também um abraço ao meu pai lá no Ceará. É claro, que beleza. Delfino Emílio, conhecido por Dezinho, lá em Forquilha de Lima Campos, num sítio. Que Deus abençoe a todos lá no Ceará, em qualquer estado que esteja acompanhando, lembrando que nós, enquanto cristãos católicos, precisamos participar da igreja e se aproximando da Semana Maior, da liturgia da Semana Santa. Já vá procurando o seu ramo para levar no domingo na procissão. Na verdade, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, padre. Muito obrigado a vocês que vieram aqui ao vivo, ficaram até agora aqui. E obrigado a vocês todos de casa, né? Estaremos reunidos, se Deus quiser, na nossa próxima quinta-feira.